Olá, continuando nossa série Chaves da Cura, hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio, intuição e quais situações que você deve mexer ou não quando você for fazer um tratamento terapêutico. Então, primeiramente, vamos falar aqui que todos nós temos intuição, algumas pessoas escutam ela ou não. Todos nós, quando vamos fazer um trabalho espiritual sério, um tratamento, ter uma equipe espiritual para te ajudar naquilo que você vai fazer. E se você tá com o teu campo elevado, se você tá com a tua mente vazia o máximo possível, sem a síndrome do assistencialismo, você vai conseguir captar, ouvir muito bem o que seus mentores, seus guias espirituais vão passar para você ou não. Existem determinados tipos de situações que nós percebemos nos nossos tratamentos que nós não podemos mexer. Sabe aquela situação na qual você sente no seu interior que você não deve mexer naquela situação? Geralmente essas situações que não devem ser mexidas, geralmente são situações que não estão prontas ainda para serem trabalhadas, ou muitas vezes você não tem o preparo, você não tem a técnica ou a equipe que está ali não pode te dar o suporte para você lidar com aquela situação. E quando você se depara diante de uma situação dessa, que você admite, isso não é feio, não é vergonhoso, isso não diminui você, muito pelo contrário, enaltece você, porque isso é sabedoria. Então, quando você lida com essas situações dessa forma, você muitas vezes evita de pegar energias negativas, magias negativas. Muitas vezes acaba pegando obsessores bem pesados. Tem que saber lidar com esses tipos de situações, porque senão pode acabar adoecendo você, trancando a tua vida financeira, a tua vida profissional. Influencia muito na parte também, no ponto dos seus clientes sumirem, e principalmente também de você adoecer fisicamente. Eu conheço vários terapeutas que já passaram por essas situações, já viveram todo esse processo e que muitas vezes demoraram muito, muito tempo para poder sair disso. Um dos padrões que nós percebemos bastante assim durante os nossos tratamentos são alguns padrões assistencialistas. São padrões geralmente que carregam dentro de si sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa faz com que você inconscientemente ou conscientemente acabe achando que você é menos que os outros e que você tem que trabalhar muito duro para poder sanar ou queimar algum karma ou alguma situação do teu passado. E aí muitas vezes o que acaba ocorrendo diante dessas situações? Por essa culpa, pelo medo de não dizer não para o outro, ou dizer que não vai dar conta de resolver essa situação, acaba entrando em situações bem complicadas. Como o caso de uma amiga terapeuta, ela foi atender uma pessoa, ela sentiu que não era para mexer naquela situação e, infelizmente, ela mexeu, arrumou confusão com o astral e o que estava lá com a moça empurrou ela e ela acabou quebrando uma parte do corpo dela. Isso foi um caso real. Um outro caso também que aconteceu comigo e que eu narro aqui de maneira assim bem consciente. Uma vez uma pessoa me procurou precisando de um tratamento e ela disse que demorou muito para chegar até a mim, teve que fazer um monte de coisa para vir falar comigo. Ela chegou até a mim, começou a falar e quando ela começou a falar comigo, eu comecei a ouvir uma voz de um homem que estava dando risada e falando que realmente aquela pessoa tinha que passar por aquele processo e que não era para mim mexer, não era para me pôr a mão. Mas quando eu ouvi isso, eu poderia encarar isso sendo essa voz como sendo um obsessor. Mas diante do conhecimento que eu tinha na época, eu percebi que não era um obsessor espiritual. Na verdade, era um guardião, o próprio guardião dele, cobrando uma situação que ele havia feito. Ele acabou transgredindo alguns aspectos da lei divina e esse guardião estava cobrando dele. E o guardião falou que se eu colocasse a mão nessa situação,
que era para mim também aguentar as consequências. E realmente eu não coloquei a mão. Teve uma pessoa que eu falei para ela, que essa pessoa veio procurar ela também logo adiante, eu falei para ela não colocar a mão também nisso. Porque existem algumas situações que as leis kármicas estão atuando, estão agindo em cima da pessoa. E o máximo que pode ser feito é orientar essa pessoa, ajudar ela a melhorar o seu interior. Então, nesses casos, geralmente nós não colocamos a mão, tem que estar com a intuição bem ligada. Como também teve um caso de uma pessoa que ela sentia muitas dores na face, no rosto dela, veio também pedir ajuda a nós, isso já faz uns mais de 10 anos que esse fato aconteceu, e o guardião dela apareceu do lado dela, começou a dar risada e falando que ele ia pagar tudo aquela situação que ele havia feito ali. E aí falou que não era para me pôr a mão também, senão era para me aguentar as consequências. E uma pessoa que estava do meu lado também viu a mesma coisa, falou, não, põe a mão, não mexe nisso. E essa pessoa já tinha ido em igreja católica, tinha ido no padre, na igreja evangélica, no centro espírita, tinha ido em terreiros de umbanda, de candomblé, ela tinha feito de tudo, ela tinha gastado assim muito dinheiro para tentar resolver aquele caso dela, porque ela me mostrou a carteira dela e me mostrou vários cartões de crédito, cada cartão ali era uma dívida, 600, 300, 800 mil reais, me mostrou vários apartamentos que ele tinha, que ele perdeu tudo, né? Foi perdendo tudo. E depois, mais adiante, com o passar dos dias, ele me contou o que ele fazia, o que ele fez para conseguir todos aqueles bens, né? Ele prejudicou várias pessoas. E por isso que o guardião dele estava cobrando lá em cima dele. E realmente, nesse caso, não tinha o que fazer. Ele já havia tentado de tudo. A única coisa que ele poderia fazer é mudar o interior dele. Então, tem muitos casos de atendimentos que nós vamos fazer que muitas vezes o próprio mentor da pessoa chega até a nós, fala, não mexe nessa situação aqui, mas passa tal recado para ele. E é isso. E aí, se a pessoa adere ou não ao recado, isso acaba ajudando ela, melhorando o posicionamento dela mesma diante da lei da vida. Então, temos que seguir a nossa intuição, seguir o nosso coração. Se você sentir que não é para mexer, não mexa. Se você sentir que tem algum obsessor espiritual, alguma magia, e você perceber que não é para você mexer, realmente não mexa. Encaminhe para algum lugar, encaminhe para alguma pessoa. Aqui na Escola Flor da Vida tem vários lugares que nós encaminhamos, muitas vezes. O Maurício está respondendo e-mail, eu falo, encaminha para tal lugar, porque isso aí nós não vamos poder mexer. Então, não é feio você saber dessa forma. Existem várias especialidades na parte do plano espiritual. Tem algumas situações que cada especialista vai resolver e tem outras que infelizmente não. É igual na medicina, tá bom? Então siga a sua intuição, siga o seu instinto interno. Isso é muito importante. E até diante desse vídeo eu respondo a umas perguntas de algumas pessoas. Algumas pessoas perguntam assim, mas esse tratamento nas personalidades de vidas passadas fere o livre-arbítrio? Não, não fere. Somente é tratado aquilo que os guias espirituais ou a nossa equipe espiritual que autoriza. Aquilo que não é possível mexer, nós não mexemos. Nós falamos que não dá, não abriu a situação. Muitas vezes demora muitos tratamentos para poder abrir alguma situação que a pessoa quer resolver por causa do merecimento dela. Certo? Muita paz, muita luz, obrigado e até mais.